que eu vos digo, digo a todos: vigiai. Estas palavras de Jesus no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, eu saúdo a todas vocês e a todos vocês, nas pessoas da psicóloga Conceição Azevedo, minha amiga de Fortaleza, no Ceará, que há 6 dias comentou o seguinte sobre a reflexão do Evangelho do domingo passado. Querido amigo Dom Orvandio, parabéns por suas reflexões e incansável luta por uma sociedade mais justa. Muito obrigado, minha irmã, companheira, amiga, psicóloga Conceição Azevedo. E Edilene Max, que digitou esta mensagem há 2 semanas na reflexão do Evangelho também. Compartilhei e estou assistindo agora. A reflexão do Evangelho de hoje, primeiro domingo do Advento, 13 de dezembro de 2023, é em São Marcos, no capítulo 13, do versículo 33 ao versículo 37, que eu peço que necessariamente solicito que vocês deem pause aqui para ler esse evangelho curto, trecho curto. Vale a pena ler e é importante que se leia em virtude de algumas complexidades que precisam ser entendidas. E se lido o evangelho, lido esse trecho, tanto mais fácil para entendermos. Leiam, por favor, e logo após a vinheta refletiremos juntas, sobre esse importante evangelho do primeiro domingo do Advento, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Esse trecho do Evangelho, ou melhor, todo o capítulo 13 de São Marcos, se situa no chamado discurso escatológico de Jesus, referente ao fim de todas as coisas, referente à parousia, à segunda vinda dele. É um evangelho muito importante, inclusive para os nossos dias. Mas nós precisamos entender. Precisamos entender que esse evangelho começa e não termina com a apocalíptica judaica, que atravessa o evangelho, e precisamos entender a função do apocalipse judaico aqui nesse evangelho. Para entendermos esse papel da apocalíptica, normalmente marcada por identificação de catástrofes, guerras, choques entre as nações, ódio entre as pessoas, cataclismas de todas as formas, é preciso que a gente estude, entenda. E eu compartilho com vocês os estudos que fiz sobre esse trecho. Antes disso, é preciso entender
o contexto do momento em que Jesus contou esse evangelho. Falou sobre isto. E também o momento em que o evangelho foi publicado, identificando a circunstância terrível que vivia a comunidade de Marcos em Roma, cabeça do Império Romano. Jesus contou a parábola que vem a seguir e falou sobre essas preocupações com o fim de todas as coisas. Como eu disse no começo, no Jardim das Oliveiras, olhando para o templo. No seu último discurso, em Jerusalém, da onde ele não sairia vivo, como todos nós sabemos, onde ele foi assassinado brutalmente. E ele contou para responder uma questão de 4 dos seus discípulos. Deixa-me ver se eu me lembro dos 4. André, Pedro, Tiago e João. Os 4 que com ele no templo expressavam, eles que vinham do interior, que vinham lá do interior da Galileia, expressaram para Jesus admiração pelas paredes do templo, pela beleza artística das paredes, da construção do templo, pela engenharia extremamente sofisticada com que o templo fora edificado. Por isso que antes desse trecho aqui, no chamado contexto, Jesus dirá: mas não ficará pedra sobre pedra. Isto leva os pesquisadores unanimemente a concluir que esse evangelho de fato foi publicado ao redor dos anos 70, quando o templo já tinha sido derrubado e, portanto, isto seria mais compreensível para a comunidade. Jesus queria alertar sobre a dramática situação dos discípulos e do início do seu movimento por causa do sacrifício todo que ele viveria, culminando com a sua morte na cruz, cuja história nós conhecemos, cuja repercussão na vida dos discípulos seria avassaladora, abrindo verdadeiros fossos nas vidas da comunidade dele, de Jesus. Portanto, os sinais da destruição já eram vivenciados pela própria situação de Jesus, que sabia do que aconteceria com ele horas depois. E o Evangelho, quando lido, contava o que se passara com Jesus. Por isso, seu quinto discurso escatológico, é para indicar a superação dessa circunstância dramática que ele e seus discípulos vivenciaram, que vinha na contramão da admiração que eles dedicavam ao templo e à sua obra de arte. A outra circunstância contextual é a histórica. Esse evangelho, que sofreu uma interferência que não chegou a abalar o ensino de Jesus, do Apocalipse judaico, que introduziu aqui a figura do Filho do Homem, que é a de Daniel, o profeta do Antigo Testamento, que nesta representação queria significar a plenitude da vinda do Messias,
que de acordo com os parâmetros judaicos seria uma outra realidade que não é esta na pessoa de Jesus, no ministério dele. Essa figura do Filho do Homem foi tomada pelo Evangelho, foi tomada por Jesus para dizer que esse Filho do Homem era ele, Jesus, que viria para o encontro com a humanidade, o encontro com esta realidade planetária. Mas quando o Evangelho foi lido, esta ênfase foi dada porque o contexto, tanto lá em Roma, onde o Evangelho foi editado, produzido e apresentado à sua comunidade, e também levado para as regiões da Palestina, a situação era assustadoramente de fim de mundo. A sensação era do fim do mundo. Em 64, Nero incendiou a cidade de Roma, a capital do império, culpando os cristãos e as cristãs por isso, e as fumaças subiram ao céu, dando a impressão de que o céu se desmanchava sobre o fogo, sobre o fogo. As estrelas caíam. Tal era a força das labaredas. Isso dava a sensação de fim do mundo. Era para descrever a experiência extremamente sofrida e dolorosa da comunidade dos cristãos em Roma. Pequenina, frágil, mas que vivia uma situação muito difícil. Além das perseguições constantes dos escravos que se convertiam à fé e abandonavam os seus patrões, abandonavam a condição da escravatura, eram caçados, inclusive com cães, a cavalo, a flechas, e até com o uso de tigres e leões, também eles sendo arrastados para os grandes embates para divertir o rei de Roma. E na Palestina os cristãos eram perseguidos, cristãos e setores do judaísmo perseguidos, porque na guerra que houve de 66 a 70, com a destruição de Jerusalém e do Templo de Salomão, os judeus foram massacrados, mais de 40 rabinos foram assassinados dentro do templo, e a partir daí também os cristãos passaram a ser caçados um a um para serem mortos e extintos da vida. A sensação de fim do mundo dava a forte impressão de que era real, de que era incontornável o fim deste mundo. Talvez a comunidade não conseguia entender que o fim era do Império Romano, que começava a ruir. A sua violência era frente ao desespero que vivia pelo levante dos povos do Império, dos povos bárbaros, como eram considerados, que se levantavam para resistir à barbárie do Império Romano. Este mundo romano imperial, sim, começava a ruir, começava o seu fim. Isto atingia em forma de perseguição, de torturas, prisões, massacre de crianças, de mulheres, de adultos, de todas as formas. Isto era uma sensação profunda do fim do mundo. Qualquer mensagem apocalíptica sobre o fim do mundo calava fundo nesse momento. Então, o alerta de Jesus ganhou força por causa deste ambiente, deste cenário de destruição. Até mesmo o começo do Evangelho aqui, desse trecho,
Ele diz: cuidado, fica atentos, porque não sabeis quando chegará o momento do fim, esse momento de terror, este momento assustador. Esse é um ponto fundamental que a gente precisa considerar. Relevando que a apocalíptica judaica nem sempre entendida como presença, como marca nos evangelhos, no Novo Testamento, nem sempre estudada de forma adequada, influencia amplos setores do cristianismo, inclusive aqui, e principalmente no Ocidente, aqui no Brasil. A gente vê gente muito afetada, sem entender claramente, se apega a certas afirmações isoladas e afirma que o fim do mundo está próximo. E esperam o fim do mundo desde os primeiros dias do início do primeiro século. Esperaram o final do mundo no ano 1000. Não veio o fim do mundo, passaram a dizer: não terminou no ano 1000, dos 2000 não passa. Passamos do 2000 e esse mundo, no seu fim, dessa forma descrita apocalipticamente, continua como um fantasma a pairar sobre amplos setores religiosos do ambiente cristão. Lembro-me que um ex-aluno meu, pastor de uma igreja pentecostal, sorria quando comentavam sobre a tragédia do neoliberalismo do Brasil, o desemprego, os desentendimentos no mundo, os conflitos internacionais. E ele dizia: glória a Deus, o fim está próximo, Jesus está voltando. Não tomo isto como ironia, ou não tomo isso como crítica, porque não é esse o programa para se fazer isso, mas para demonstrar o quanto a apocalíptica desvirtuada influencia muita gente. Uma amiga minha também, pessoa que fez teologia, é responsável por uma comunidade pentecostal, me disse com toda a sinceridade, com toda a fé, que Jesus está voltando para julgar. Agora ele não virá como pai, como pastor, como salvador, mas virá como juiz para punir e castigar. É testemunho de que há amplos setores cristãos tomados pela apocalíptica judaica, portanto, não é cristã a apocalíptica judaica. E aqui ela tem uma certa relevância relativa nesse evangelho. O mais importante vem depois. Porém, deixa eu parar um pouquinho aqui nessas sensações terríveis, terroristas de fim de mundo, que volta e meia perpassam amplas multidões, porque elas vêm de situações incompreensíveis que ocorrem de fato. Imaginemos nós o que sentem as pessoas que descem dos morros, tomados por enchentes, tomados por tempestades, que se transformam em lamas, em galhos, em troncos de árvores, em pedras descendo e elas misturadas se subterrando na morte. Não é o fim do mundo? Não é a sensação de fim do mundo? Atinge em primeiro lugar e enchei os pobres. Isto é um terror. Mas não somente os pobres. Vê-se no sul do país, em Gramado e em Santa Catarina, bairros, cidades inteiras,
habitadas por pessoas de um certo poder aquisitivo, sendo levadas e gente morta, desaparecida, deixando saudade e dor. Não é uma sensação de terceiro mundo, uma sensação de fim de mundo. Imaginemos-nos nós num ambiente como o da Palestina, sendo acossada pelas bombas, pelo terror do sionismo israelita que mata, que destrói, bombardeia hospitais, bombardeia templos, bombardeia mesquitas, mata crianças de propósito para impedir o futuro daquela população. Não é o fim do mundo. Lá no meio, o que as pessoas sentem, o que elas pensam. E as 9 milhões de pessoas que morrem de fome no mundo, entregues à pobreza e à miséria, onde não há pão, não há comida, não há nada, nem água para beber. E morrer de fome é uma das piores experiências do fim da vida, porque a pessoa morre ressequida e sem força sequer para chorar. Os olhos ressequidos, sem poder expressar a sua dor. Não é o fim do mundo. Do outro lado, se diz que nós vivemos agora hecatombes econômicas, políticas, sociais, conflitos que tendem a aumentar. E que isso tudo são sinais de um determinado fim de mundo, no mundo capitalista, que sabe produzir o que nós estamos vendo, o que nós vemos na Palestina e em tantos outros lugares do mundo, com guerras, com fome, com miséria, com marginalização, com opressão, com discriminação, com perseguições, com eliminação de pessoas. Não é o fim do mundo, é o fim de um determinado mundo. Então a Apocalipse, ela precisa ser explicada, precisa ser entendida. Mas o centro desse evangelho está mais adiante. Quando Jesus conta aos seus discípulos que um homem partiu para o estrangeiro e deixou deixou sua casa, seus bens, sob a responsabilidade de seus empregados, de acordo com o texto em português aqui de Marcos. Distribuiu a cada um a sua tarefa. E mandou o porteiro vigiar. Vigiar é, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Não se sabe, para que não suceda que, vindo de repente, ele os encontre dormindo. Aqui está o centro da mensagem de Jesus e não na apocalíptica. E o centro da mensagem de Jesus é a responsabilização de quem sabe o que é responsabilidade, o que é compromisso, que é classe trabalhadora. Aqui, em português, o texto se refere a empregados. Mas na língua grega primitiva, morta, na qual foi escrito o Evangelho, todo o Novo Testamento, afinal, se refere a escravo. Não escravo esse do tipo que ocorreu com a invasão europeia aqui, que escravizou pessoas da África e trouxe para cá, na marra. Mas pessoas escravas que tinham certo espaço, certa liberdade na casa do proprietário, na casa do patrão, na casa do senhor, para se mover. Agora
Esses trabalhadores receberam a responsabilidade de cuidar da casa, receberam tarefas para cumpri-las. Aqui está o centro da mensagem de despedida de Jesus. E ele se dirige a seus 4 discípulos, portanto aos seus discípulos, aos seus seguidores, à sua comunidade, como também ele teria se dirigido aos líderes do povo em Israel, os líderes judeus do povo, para que cuidassem desta casa, cuidassem desse povo, cuidassem dessas vidas, assustadas, amedrontadas, atordoadas, aterrorizadas, com tanta barbárie, com tanta violência. É a classe trabalhadora que sabe fazer isso. É a classe trabalhadora que sabe o quanto dói o sofrimento. É a classe trabalhadora que sabe o quanto dói a perseguição. A classe trabalhadora que sabe o quanto é sofrida a escravização. Então aqui Jesus conta com trabalhadores rurais. Dá como exemplo a sua operacionalidade para exercer a tarefa, isto é, não parar, não esperar que o mundo acabe, mas continue a agir. Sem parar. Sem cruzar os braços, sem se acomodar. E finalmente, Jesus diz para o vigia: vigiai, vigiai. E até termina a parábola exatamente com essa frase com a qual eu comecei o programa hoje. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Diante, mesmo no bojo de ondas de tanta violência, brutalidade, crueldade, desumanidade, atrocidade, é preciso sermos ativos na vigilância, cuidar da porta, abri-la quando for necessário, fechá-la e trancafiá-la quando for imperioso, mas agirmos nos mantendo absolutamente atentos, acordados, sem medo. Ao contrário do apocalicismo, que impõe medo pela destruição do mundo, e as pessoas assustadas, fugitivas, sem saber para onde correr, aqui é para vigiar a porta, cuidar da porta, cuidar da segurança de todos e cuidar gentilmente para abri-la quando chegar o dono. Esse é o centro desta mensagem de despedida de Jesus. Somos chamados a exercer tarefas como trabalhadores e trabalhadoras, como pessoas absolutamente entregues ao cuidado desta casa, desse mundo, desse planeta, das pessoas, da comunidade, do povo. No cuidar da realização do reino, é disso que se fala agora aqui. Do reino que se completará um dia, não se sabe quando. Agora vivemos a fase do ainda não. Ainda não, mas vivemos plenamente a fase do exercício das nossas missões, das nossas tarefas, da aplicação dos nossos talentos, como vimos no domingo passado. Isto é uma vida de atividade, uma vida de militância, uma vida de combatividade, uma vida de missão, e nunca de acomodação, de cruzamento dos braços. Não importa a idade, não importa as condições de saúde, não importam as limitações. Importa é que nós exerçamos as nossas tarefas
no cuidado, na realização do reino, no cuidado das pessoas, no cuidado da casa. Portanto, a espera aqui não é uma pressão louca, não é uma pressão para desmontar, desengonçar a gente, mas é exatamente uma tensão criativa, uma tensão criadora, uma tensão que inventa trabalho e como agir melhor, na espera do dono da casa. Enquanto se espera, não se espera sentado porque o mundo vai acabar, mas se espera trabalhando porque esse mundo começou com Jesus e se terminar, terminará com ele. Portanto, temos muito o que fazer. Vigiar não é só tarefa para o guarda, é tarefa também para os outros trabalhadores. Assim como o guarda haverá de exercer a sua tarefa e outras tarefas também que os outros exercem. Mas vigiar é uma figura de linguagem para dizer o quanto devemos ser atentos, o quanto devemos saber das coisas, o quanto devemos conhecer a realidade, o quanto devemos conhecer o próprio Jesus, o quanto devemos saber da necessidade de realizar o reino de Deus aqui e agora, o quanto devemos saber o nosso papel nesta realização, que não fica só por conta dele, mas é tarefa nossa também. Esse é o grande desafio. O nosso mundo precisa cada vez mais do que nós imaginamos, de pessoas que se entreguem a essas tarefas, se entreguem à vigilância, sem parar. As guerras não pararão se nós não trabalharmos pela paz, pelo cuidado para que o reino tome conta no acontecer da paz. Esse mundo não será mais justo se nós não vigiarmos na construção permanente da justiça, para que esse mundo tome o caminho da justiça e essa sociedade seja uma verdadeira família de irmãos e de irmãs. Nesse sábado, eu recebi uma mensagem muito bonita, curtinha, mas bonita. Uma amiga minha, depois de sofrer 4 AVCs, na idade de 88 anos, apaixona-se pela retomada de uma escola de arte para crianças pobres, para adolescentes pobres, para levantar pessoas. Eu me emocionei com essa mensagem porque ela veio bem na hora em que eu preparava essa reflexão. De alguém que vigia. Alguém que não espera aos 88 anos deitada ou sentada para morrer, mas está em plena atividade, se movendo, agarrada a um andador, mas com os sentimentos, a fé e a entrega, dedicados todos ao cuidado de outros. Isto é vigiar, sem parar. O guarda, o porteiro não pode sair do seu lugar. Não há cansaço que justifique. Não há preguiça que justifique. Nada. E ele tem que vigiar permanentemente. Somos todos nós vigilantes. Essa tarefa de realização do reino de Deus aqui e agora. Que a bênção de Deus, que é Pai e Mãe, e que o amor
de Jesus Cristo, apaixonado pela humanidade, e que a comunhão do Espírito Santo, que é a Santa Ruá que nos sopra, nos reergue, nos dá forças e paixão para vigiarmos e exercermos as tarefas do reino, sejam contigo, meu irmão, minha irmã. Te fortaleçam, te levantem, te ergam e te coloquem na caminhada de cabeça erguida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.